Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, esse vídeo aqui, ele é especialmente para quem está desperto. Você, meu irmão, que está chegando agora, que se inscreveu há pouco tempo, preste muita atenção que você também vai entender. Mas aqueles que estão despertos há mais um tempo, vai encaixar como uma luva na mão delas. Porque quando falamos em automóveis e essa mudança forçada para que os carros migrem de uma hora para outra para os elétricos, ela tem um motivo. E esse motivo é um controle maior sobre a sua autonomia, sobre a sua movimentação. Muito em breve, isso não vai demorar muito, você não terá mais o seu automóvel. Você vai pagar pelo direito de usar um. Hoje, pelo menos no Brasil, o carro já não é totalmente seu. Embora a Constituição garanta seu direito de ir e vir e o direito à propriedade, se você atrasar o documento, o governo, ao invés de te cobrar isso legalmente, restringindo o seu CPF e coisas parecidas, ele vai e retém o seu bem. Uma coisa que todo mundo sabe que é inconstitucional, mas continua sendo ignorado e praticado o tempo todo. Quando os carros a combustão forem totalmente extintos e ficar somente o elétrico, eles vão ter o controle total sobre o quanto você anda, para onde você vai e onde você vai abastecer. Não vai ser possível você pegar, por exemplo, um galão de gasolina e deixar na sua casa. Não vai ter mais isso, você vai ter que parar e eles vão saber exatamente a carga de energia, quanto tempo você passou e esses carros super modernos vão dizer exatamente todo o seu traçado. A desculpa que é dada agora é para diminuir a poluição, mas eu quero que você preste muita atenção nessa matéria aqui, onde o céu da Volkswagen, mas outros também falam, como o da Toyota, por exemplo, e outros, que esses carros elétricos só fazem sentido em alguns países e você vai entender agora nessa matéria o porquê. Esse vídeo, meu irmão, é de extrema importância porque nele você vai entender para onde está caminhando a humanidade quando se fala em setor automotivo. E como não há tempo a perder, pegue agora mesmo um pastel caseiro de frango e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Céu da Volkswagen diz ser impossível abandonar o motor a combustão. Uma matéria muito recente de 27 de janeiro de 2022. Após o escândalo do Dieselgate, que manchou a imagem do grupo Volkswagen, o fabricante tenta se reerguer investindo em eletrificação. Isso aqui já é uma mentira, meu irmão. Porque se fosse apenas por isso, pelo escândalo do Dieselgate, que eles estão citando aqui, depois a gente fala desse assunto, se fosse apenas por esse incidente, apenas a Volkswagen encabeçaria esse movimento, já que ela quer se limpar com a matéria dá a entender. Mas essa é uma matéria do alto papo, que faz parte da grande mídia, então não espere muita coisa. O fato é que isso aqui é uma ordem, e você vai começar a entender neste vídeo, meu irmão, que embora pareçam empresas competindo umas com as outras, elas pertencem aos mesmos grandes grupos financeiros, e isso é uma vontade deles. Individualmente, eles nem estão de acordo com isso, porque sabem que vão gastar muito dinheiro e vão arriscar inclusive assumirem. Mas a ordem vem de cima e tem que ser seguida. Preste atenção na matéria que isso vai ficar claro, não é uma teoria conspiratória, é apenas um simples raciocínio, lógico, que você também terá. A linha ID, ou seja, elétrica, estreou uma nova plataforma modular para elétricos e vários híbridos plug-in, e estão em produção. Apesar de estar investindo pesado nos elétricos, a bateria, o CEO da Volkswagen, Herbert Diess, disse para o site TVEG que será impossível aposentar o motor a combustão da forma que a União Europeia quer impor. O principal componente de um carro elétrico é o seu conjunto de baterias, que hoje é grande, caro e pesado. Herbert diz que para ter elétricos representando por 50% das vendas do grupo até 2030, como a União Europeia exige, seria necessário 6 gigafábricas de baterias prontas e em funcionamento até 2027 ou no máximo 2028. Nas palavras dele, ele disse: temos de comprar todas as máquinas para as fábricas, temos de construir as fábricas, temos de encontrar as localizações para as construir, temos de treinar as pessoas, temos de garantir o fornecimento de qualidade das matérias-primas. É um desafio enorme. O executivo também lembrou que isso seria apenas para atender a Europa, continente onde o grupo Volkswagen representa apenas 20% do mercado. Essa atitude de abandonar os motores a combustão e trocá-los pela compulsão elétrica é simplesmente impossível, nas palavras de Herbert Diess. Calma aí, família, vamos entender aqui, isso aqui já diz muita coisa. Veja bem, a Volkswagen ela é muito querida aqui no Brasil, diversos brasileiros têm essa marca como parte da sua história. Carros que marcaram gerações como o Fusca, a Kombi, o próprio Gol, o Jetta hoje em dia, o Golf GTI, etc, etc. A história é grande da Volkswagen. E essa marca não ficou tão querida no mundo sem apresentar produtos de qualidade.
É fato que os carros da Volkswagen são muito confiáveis, muito mais do que os da Ford. E nesse caso, meus irmãos, me diga se tinha lógica você mudar todo o seu mercado já consagrado, simplesmente para atender uma exigência de uma parte dos seus clientes que representa apenas 20%. Me diga se você, não interessa o negócio que você tem, negócio é negócio, não importa se é uma barraquinha ou uma multinacional, pelo menos no pensamento lógico do mercado. Eu acho até engraçado, meus irmãos, pessoas aqui tentando ensinar os outros a ficar ricos. Olha, aumenta os seus valores investindo isso e naquilo. Essas mesmas pessoas que hoje tiveram alguma coisa depois de 30, 20 anos de trabalho e elas têm uma fórmula secreta para você enriquecer em poucos dias, não existe isso. Mas mesmo assim eles vendem essas facilidades e são sucesso, ganham muito dinheiro. Enfim, vamos seguir a lógica do mercado, essa que muitas pessoas pagam curso para aprender e que deixa de fora os donos do mundo, que as empresas só estão aí para competir, pensando em oferecer um bom produto com baixo custo a você. É só isso, na lógica, né, dos enganados. Se isso aí não for uma fé, né, eles falam muito dos crentes em Deus, por acreditar em um Deus criador. Apesar de todos os fatos que aí estão, dizem que nós se baseamos apenas na fé. Agora, fé realmente tem eles. Acreditar que outros homens começam a fazer coisas para se prejudicar simplesmente porque estão pensando no bem das pessoas. Isso para mim é fé. Mas vamos ao nosso exemplo. Então você tem uma barraquinha de confeito ou uma multinacional, seja o que for, seguindo a lógica do mercado. Você vai mudar toda a sua estrutura de negócio por causa de 20% dos seus clientes, nesse caso a União Europeia. Você faria isso, meu irmão? É um pensamento lógico? É claro que não. Ainda mais quando você levar em consideração que a maioria da energia elétrica no mundo não é formada por energia limpa. A própria matéria vai deixar isso claro. Preste atenção e vá juntando esse quebra-cabeça. Vamos lá. Na entrevista, Herbert apresenta outro desafio para essa transição na propulsão de veículos. Carros elétricos só fazem sentido se a energia elétrica vem de fonte renovável. Ele afirma que, enquanto um país tiver uma matriz energética poluidora, não faz sentido vender carros elétricos lá. Um exemplo usado foi a Polônia, onde 100% da energia vem de usinas a carvão. Lá, um carro elétrico seria mais sujo que um veículo a combustão interna. Países como a França, Áustria e Noruega são usados como exemplo por usarem fontes renováveis como solar. Pauzinha aqui, família. A matéria, como eu disse, ela é uma matéria que pertence à grande mídia. E nesse caso eles sempre vão tentar passar o pano. Mas até mesmo a Alemanha também usa esse tipo de energia suja. Energia elétrica criada à base do carvão. E essa energia é altamente poluidora. Você vê, inclusive aqui no Brasil, que é uma fonte limpa, não é? A nossa energia, na maior parte dela, é gerada através das forças das águas, as represas. Somos o país da água doce. Mesmo assim, com tanta abundância, um país muito rico em água, vira e mexe eles estão falando em apagão, em sobretaxar as nossas contas de energia e etc, etc. E isso nesse momento onde não usamos como principal fonte de energia a elétrica para abastecer nossos carros. Usamos os combustíveis. Nossos motores são a combustão. Eles querem sobrecarregar uma coisa que já está sobrecarregada. Cada vez mais e mais tecnologias. Hoje você não encontra mais uma casa que não tenha um carregador na tomada, ou seja, cada vez precisamos mais de energia. Não está sendo construídas novas usinas elétricas e mesmo assim eles querem sobrecarregar esse sistema. Para quê, meu irmão? Vá juntando as peças. Por isso que eu disse a você, junte as peças. Isso está sendo feito, obviamente, para que quando não exista mais os carros a combustão, as pessoas não possam mais ter o seu carro como hoje em dia. Elas vão ter que, como eu disse a vocês, pagar para usar por um tempo, não ser donas. A ideia é essa, porque não terá como abastecer os carros de todo mundo. Vai gerar uma super sobrecarga nesse sistema que, repito, já está defasado hoje em dia. As casas hoje estão tudo usando ar-condicionado, por exemplo. As cozinhas, principalmente em países de primeiro mundo, todas elétricas. As casas também, com vários sistemas de segurança, câmeras e etc, etc. E tudo isso exige mais e mais energia e não está sendo trabalhado em criar novas usinas. Então, se isso aqui fosse uma coisa para manter o mesmo padrão que se tem hoje, é óbvio que eles estariam fazendo primeiro as usinas. Mas veja que a ideia é parar com os carros a combustão e fazer você migrar para o elétrico. Mesmo como não tenha como dar conta de todos esses elétricos, se todos que têm um carro a combustão, trocar para um elétrico. Isso é questão de raciocínio lógico, meu irmão. É matemática pura. Qualquer um que fizer as contas. Produção X contra demanda XX, é óbvio que você não vai conseguir. Se você consegue produzir X e já está dando conta a pulso, já é preocupante a situação, como é que você agora vai dar conta de XXX? É matemática pura.
E os donos do mundo não são idiotas, eles sabem disso, mas a questão é justamente chegar aí. Veja como isso vai ficando mais claro na própria matéria deles. O executivo lembrou na entrevista que o grupo Volkswagen não atua apenas em regiões que incentivam os elétricos, como a Europa e os Estados Unidos. O fabricante está entre os 3 maiores na América Latina e segundo maior no Brasil. Segundo Ebert, o etanol brasileiro é praticamente livre de CO2 devido ao cultivo da cana-de-açúcar absorver as emissões de volta. Por isso, ainda não faz sentido abandonar os motores a combustão por aqui, a favor dos elétricos. Em 2021, foram anunciados investimentos da VW no Brasil para desenvolver híbridos com motor flex e as células de combustão a etanol. Na última semana, outro céu fez críticas às políticas de eletrificação da União Europeia. Carlos Tavares, chefe da Stellantis, afirmou que a escolha dos elétricos como futuro do automóvel foi uma decisão política e não do consumidor. Obviamente que sim. A maioria do cidadão não está a favor disso, porque os carros têm uma tradição. É claro que isso não foi uma vontade das pessoas. Esses carros elétricos nem barulho fazem. Não parecem carros, parecem uma coisa de brinquedo. Além disso, essa questão da autonomia. Essa guinada para os elétricos a bateria também foram criticadas por Akio Toyoda, CEO da Toyota, e também por um executivo da filial norte-americana da Honda. Os japoneses apostam nos híbridos para reduzir as emissões sem depender de baterias grandes e não exigir mudanças na rotina dos motoristas. Aqui se encerra essa matéria manipuladora, meus irmãos. É incrível, eu fico realmente impressionado como essas pessoas de fato têm talento e usam todo esse talento para manipular as pessoas, o público que elas deveriam conscientizar. É muito triste ver isso, meus irmãos, porque aí é questão de lógica, é questão matemática. Você vê que as pessoas que estão à frente dessas grandes empresas, dessas montadoras, elas não estão de acordo com isso aqui. Mas você vê um poder. Você que está desperto, que tem um olhar desperto, por isso que eu avisei no começo do vídeo, você que já começa a enxergar nas entrelinhas, sabe que existe o chamado Deep State, o estado das sombras, e as pessoas que estão nesse estado das sombras estão mexendo os seus pauzinhos, porque a ideia é o controle total sobre os seres humanos. O carro a combustão, como eu disse, não dá para monitorar da forma que eles querem. Se você prestar atenção, você vai ver que cada vez mais os carros vão se enchendo de tecnologia que vai ficando mais difícil de dar manutenção. Você pega carros mais antigos como Opala, Fusca, por exemplo, eles faziam uma média de consumo parecida com a de hoje, você não vê esse avanço todo. Você pega, por exemplo, um carro que está aí no lugar de um Opala, um carro 6 cilindros, ele faz aí em média de 12 km, 10 km. Um Opala chega a fazer 6. E olha que aquele motor era muito antigo já na época, ele foi feita uma adaptação. Quando você tinha qualquer problema no carro, você botava a mangueira diretamente em 1 litro de combustível, numa garrafa geralmente de refrigerante, o pessoal fazia isso, faz até hoje, e o carro rodava. Então era um carro que você comprava e dependia muito pouco da própria montadora. Já hoje isso está mudando. E com esses carros elétricos, meus irmãos, pode ter certeza que você vai ficar na mão deles. E a grande verdade é essa que eu levantei no vídeo. Não terá como abastecer todos esses carros, não tem energia para todos. Então a coisa vai ter que ser limitada. Porque tudo que esses caras fazem é exatamente assim. Você vê, por exemplo, a internet. Quantas vezes eles falaram que tinha que limitar, senão ia faltar internet para todo mundo. E aí nós precisamos fazer vários vídeos explicando que era uma mentira. E o que eles fazem não é criar o sinal, eles simplesmente liberam esse sinal. As antenas estão aí. Elas não vão simplesmente explodir porque você está acessando. Tem um sinal no céu, você pega e está acessando. Inclusive o que o celular faz, cortando as tuas ligações, é uma limitação do uso do produto. Porque não acaba o sinal para você ligar para outra pessoa. Eles bloqueiam o seu celular para que ele não acesse esse sinal. E fica por isso mesmo. Quantas pessoas já perderam a vida por conta disso? Porque não puderam ligar para uma pessoa próxima e pedir ajuda. Mas esse sistema sempre lucrou mais em te vender o que você na verdade não precisa. Então a extinção dos carros a combustão não é outra coisa a não ser isso, meu irmão. Pode ficar certo disso. Às vezes, quando a gente revela esse tipo de coisa, não fica muito claro, parece absurdo para quem chegou agora e não viu outros temas. Mas para você, meu irmão, que já acompanha o canal, com certeza isso aqui faz muito sentido e está claro como a água cristalina. Por isso mesmo eu peço que você compartilhe isso para mais pessoas, porque o remédio para esse problema é exatamente esse, que mais pessoas saibam o que você sabe agora. Você que chegou, meu irmão, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Fico muito grato pela sua presença aqui. E se você gostou do vídeo, se inscreva, faça parte dessa família. Se não gostou, peço perdão por ter tomado seu tempo de coração e agradeço esse tempo de visualização que você contribuiu aqui para o nosso canal. Agradeço também a todos os novos membros, meus irmãos, que se inscreveram aqui no canal.
Não foi muitos, mas teve mais alguns e eu agradeço muito a você, meu irmão. Faz toda a diferença. Não financeiramente, é claro. Inclusive uma parte já é baratíssimo para você ser membro, você tem acesso aos nossos emojis e uma parte fica com a própria plataforma. Mas a questão não é essa, a questão é ajudar o canal a ter relevância. Então agradeço demais o seu esforço, meu irmão. Hoje em dia não tá fácil. E inclusive quem quiser participar também do sorteio do Asta Christine, basta adquirir um dos produtos lá na Hotmart, o audiobook ou o e-book, e você começa a participar imediatamente do nosso sorteio, tá certo, meus irmãos? A gente está preparando o carro, estou soltando aí as atualizações do projeto, sempre vou estar trazendo aqui, e assim que ele ficar pronto, estaremos aqui testando e mostrando o carro para vocês e finalmente realizando o sorteio. Caso você seja o ganhador, você vai receber o carro ou um prêmio em dinheiro que seria R$25.000 a sua livre escolha. Então a gente vai ficando por aqui, meus irmãos. Quem puder, participe. Você vai estar ajudando a financiar os nossos vídeos, ajudando muito uma pessoa que pode ser inclusive você. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!